Bom, a respeito da classificação dos serviços públicos, a importância de classificá-los está em agrupar com precisão os diversos tipos de serviço público, levando em conta a extensão, o âmbito de incidência e dentre outros fatores. Bom, falando um pouco agora sobre os serviços delegáveis, eles são aqueles que, por sua natureza ou determinado ordenamento jurídico, podem ser executados pelo Estado ou por outros colaboradores. Alguns exemplos de serviços delegáveis seriam os transportes coletivos, os sistemas de energia elétrica e os sistemas de telefonia. É importante observar que alguns serviços, embora delegáveis, são prestados pelo próprio Estado, fato que se deve a determinada diretriz política e administrativa, porém não impede que em outro momento sejam prestados por terceiros. Falando agora sobre os serviços indelegáveis, eles são aqueles que só podem ser prestados pelo Estado diretamente, ou seja, por seus próprios órgãos ou agentes. Alguns exemplos que podemos citar seriam a Defesa Nacional, o Sistema de Segurança Interna e os órgãos de fiscalização e serviços assistenciais. Devemos lembrar ainda que os serviços indelegáveis são inerentes ao poder público centralizado e a entidades autárquicas e fundacionais, ou seja, não podem ser transferidos a particulares, para a segurança do próprio Estado. Serviços administrativos de utilidade pública. O Estado, ao prestar serviços públicos, sempre se volta ao interesse da coletividade. Os serviços podem ser de forma direta ou indireta para a sociedade. Os serviços administrativos são aqueles que o Estado executa para compor melhor sua organização, como o ser de pesquisa ou edita a impressa oficial para a divulgação dos atos administrativos. Já o serviço de utilidade pública é destinado aos indivíduos para sua fruição de forma direta. Sempre essas estão a energia domiciliar, fornecimento de gás, atendimento de postos médicos e ensino. Serviços coletivos e singulares. Os serviços coletivos são aqueles prestados em agrupamentos indeterminados de indivíduos, de acordo com a propriedade da administração e de conformidade que os recursos que se disponham. Podemos citar alguns exemplos dos serviços de pavimentação de rua e iluminação pública. Já os singulares são individuais, sendo feita a utilização por cada indivíduo. Alguns exemplos: energia domiciliar ou uso de linha telefônica. Os serviços sociais são executados pelo Estado para atender às necessidades sociais básicas, assistenciais e protetivas. Eles são deficitários no Brasil e financiados através dos tributos. Dois exemplos são a assistência à criança e adolescente e o apoio a comunidades carentes. Por outro lado, os serviços econômicos visam gerar lucro ao prestador e são similares a atividades empresariais privadas, porém não são deficitários, assim como os serviços sociais. E três exemplos são a energia elétrica, o gás canalizado e os transportes coletivos. Só que eles diferem da atividade privada por serem prestados pelo Estado e também por pessoas administrativas da administração indireta, como as empresas públicas e sociedades de economia mista, assim como algumas entidades do setor privado por meio de delegações. Sendo a federação o modelo adotado no Brasil, indispensável se torna perquirir qual a entidade federativa competente para instruir, regulamentar e controlar os diversos serviços públicos. Para tanto, será necessário compulsar as linhas que traçam a própria competência constitucional, conferida à União, Estados, Distrito Federal e Município. Desde já, portanto, se permite, sob a ótica federativa, considerar os serviços públicos como federais, estaduais, distritais e municipais. A vigente Constituição adotou, dessa feita, o sistema de apontar expressamente alguns serviços como sendo comum a todas as pessoas federativas, continuando, porém, a haver algumas atividades situadas na competência privativa de algumas esferas. Serviços privativos são aqueles atribuídos apenas a uma das esferas da federação, por exemplo, a emissão de moeda, serviço postal, polícia marítima e aérea.